Aleluia. Antes que nós chegássemos, já se fazia presente, nos acompanhava para que nós chegássemos aqui em paz, em segurança, para juntos nós adorar a Ele. Adoramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor meu Deus, te agradecendo por essa oportunidade, Senhor meu Deus, que o Senhor tem usado nesta noite. Aleluia, para te bendizermos, para te adorarmos, Senhor. Aleluia, nesta quinta-feira da vitória, Senhor meu Deus. Aleluia, nós chegamos aqui crendo no Senhor, teu poder, crendo no poder do nome de Jesus. Aleluia, naquilo que o Senhor faz e pode fazer nesta noite, Senhor. Depois da presença, adorando por esse período de oração. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Neste momento, quero ler uma palavra lá em 1 João 5. Hoje à noite, o nosso culto da vitória. Deus tem vitória para mim e para você nessa noite. O que você veio buscar essa noite, tenha fé que o Senhor irá te conceder. 1 João 5 nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo aquilo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, tenha fé. Tenha fé naquele problema que você está passando, naquela luta. Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Tome posse que Deus é amor. Deus é o Deus do impossível nas nossas vidas. Creia que somente Deus pode te ajudar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar então. Deus amado e santo, neste momento, Senhor, estamos aqui diante do teu altar, Senhor. Já sentimos a tua presença aqui neste santo lugar. Obrigada, meu Deus e meu Pai, por ter trazido cada pessoa aqui nesta noite, Senhor, para ficar mais íntimo de ti, Senhor, para falar contigo, Senhor, para sentir a sua presença, ó Pai. Oh, Deus amado e santo, opera milagres aqui nessa noite, Senhor. Que cada um não saia da mesma forma que entrou, Senhor, mas que saia cheio do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós nessa noite, Senhor. E neste momento eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que foram mencionadas aqui pedindo oração, Senhor. Alcança cada um, ó Pai. Opera um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Vem com a promoção da cura, Pai. Estende a tua mão poderosa, Senhor, e alcança cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero ler com a palavra profética Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua vida, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Quero também orar por você que irá ofertar e irá dizimar. Lá na 15 nós temos o hábito de os irmãos trazerem oferta e dízimo aqui na frente. Mas sentado mesmo, estarei orando. Senhor amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos, Senhor, que estarão dizimando e ofertando, Pai, a tua obra, Pai querido. Toma eles em tuas mãos, Pai, cuida de cada um, Senhor, devorador, Pai, tudo aquilo que vem roubado da sua vida, Pai.
possa, Senhor, estar multiplicando na vida deles, Pai querido. Tu possa estar abrindo portas, Pai. Muitas mãos também, meu Deus, que não pode apertar hoje, Pai. Abre as portas, meu Deus, para que eles também possam apertar a tua obra, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, entregue todos nas tuas mãos, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, abençoe e prospera, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em seu rosto transparece a dor do Senhor da glória, nós te louvamos, Deus bendito e santo, por esta grande oportunidade, te louvamos pela sua presença nesta noite, pela abertura do culto, onde o Senhor tem tomado a direção, este culto da vitória, Pai. Aleluia, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Augusto, esse culto
Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai dar. Levanta tuas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da vez é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da vez é Jesus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da vez é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da vez é Jesus. Quantos aqui vieram buscar uma bênção esta noite? Amém? Eu também vim buscar. Quero saudar pastor Paulo, nosso pastor presidente, pastor Maria Tereza, também o quadro de obreiros, a minha saudação. E quero saudar a cada um de vocês que vieram aqui nessa noite. Com certeza, Deus tem uma bênção para cada um que veio aqui neste momento. Assim de pé como estamos, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 22. Quando o Rudy estava cantando aquela canção sobre as árvores, eu pensei comigo, é de Deus. Lucas, no capítulo 8 e no versículo 22. Quem achou diz amém, quem não achou espera um pouco. Nós esperamos, sem tempo. Nós temos na casa do Pai, na casa do Pai nós ficamos à vontade. Amém? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de socoprar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Ele lhes obedece. Nosso Deus e soberano Pai, lemos a palavra do Mestre Jesus, mas que a partir desse momento o Senhor venha me usar conforme o Senhor tem me usado. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. E tudo que foi lido aqui, eu quero que o Senhor, a partir desse momento, faça com que todos nós, inclusive a mim, eu possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se na presença de Deus. Continue glorificando o nome do Senhor, porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai, como eu já falei anteriormente, nós sentimos a vontade, mas nós temos que agradecer, porque nós, na maioria das vezes, nós só sabemos pedir. Nós pedimos isso, pedimos aqui,
E não tiramos um tempo para agradecer. Eu, quando assumi a congregação lá do bairro 15 de novembro, pastor Paulo, 5 anos atrás, eu pedia gente, eu queria pessoas para dentro da igreja. Ia 4, 5, 6, 7. E eu dizia, Senhor, esse povo está onde? Por que eu vim aqui? Por que o Senhor me botou aqui? O que eu vou fazer? Não tem ninguém. E um dia eu estava orando com o meu joelho dobrado lá, e o Espírito Santo diz, olha, quem manda sou eu. E daí eu disse para ele, não peço mais, eu só agradeço. E hoje eu não sei por onde começar, e aonde eu vou e aonde eu vou parar. Quer dizer, a obra é dele, nós apenas somos instrumento da mão dele. Aleluia. Amém, irmãos? Nessa palavra que nós lemos aqui, os discípulos, eles viviam com Jesus, eles estavam com ele, e eles sabiam de tudo, dos milagres, do que tinha acontecido, e Jesus estava ensinando eles, para eles ficar fazendo a obra dele. E quando ele entrou naquele barco, eles sabiam o que ia acontecer. Passando para o outro lado, e eles estavam junto com ele, assim. Todos os discípulos estavam junto com ele, dentro daquele barco. Eles sabiam que não precisava ter medo, porque Jesus estava. Quantas vezes nós estamos num barco onde Jesus não está? Nós estamos andando, navegando contra a maré, contra as ondas, e o nosso barco não tem Jesus. Eu andei 50 anos num barco desse, sem Jesus. 50 anos de idade. Depois, quando veio esse barco, e eu entrei, aonde tem Jesus, Ele está fazendo comigo o que eu nunca imaginei que Ele ia fazer. Coisas. Eu falei ontem lá na congregação, se eu fosse testemunhar o que Deus fez na minha vida, as mudanças que Ele fez, depois que eu entrei dentro daquele barco, porque o barco que eu andava não tinha rumo, não tinha direção, não tinha bênção, era coisa do mundo lá fora. Por anos e anos da minha vida, dentro daquele barco, que não tinha nada que pudesse aproveitar alguma coisa, de proveito nenhum. Era um barco furado, um barco sem nada, um barco vazio. Mas depois que eu comecei a buscar, aleluia, que eu comecei a andar naquele barco, Jesus começou a mudar a história. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas na nossa vida, seja ela material ou financeira, ou conjugal, até na nossa própria saúde, do nosso corpo físico. E Deus permite tanta coisa que aconteça. Eu tenho várias pessoas que têm me questionado, diz, por que Deus esqueceu de mim? Por que a bênção não vem? Por que eu estou passando por esse problema? Eu estou passando por essa luta? Mas Deus, Ele é assim conosco. Os discípulos estavam naquele barco, mas não sabiam, ou não criam, que Jesus estava com nós. E várias vezes as ondas se levantaram para acabar comigo, para acabar com meus sonhos, para acabar com os meus projetos. Mas Jesus conhecia, Jesus sabia o que eu tinha que fazer para ele. Se você está nesse barco, enfrentando essa maré, eu não sei qual é o teu problema, o que você está, mas Ele está contigo. Por quê? Porque você está nesse barco aqui, ó. E aqui é o barco dele. Aqui a bênção está esperando. E muitas vezes nós não recebemos bênção porque nós estamos acomodados. Nós temos que buscar a bênção, tirar aquele tempo para navegar naquele barco, para entrar junto com Ele lá dentro e dizer, Senhor, eis-me aqui, abrir o nosso coração e deixar Ele entrar e cuidar de cada um de nós. Muitas vezes a gente enfrenta muitos problemas e acha que aquilo não vai terminar nunca. Isso não tem mais fim. E nós tentamos fugir daquele problema.
podemos evitar. Sair daqui, se eu vou me mudar para uma outra cidade, o governo não vai vir comigo. Mas se é partir e passar, fique naquele barco que você está. Porque você vai ter que passar por aquele problema. Pode se mudar, pode ir aonde quiser, o governo vai vir. E nesse barco que nós estamos, esse barco, ele nos tira todos esses problemas. Mas muitos me dizem, mas está demorando. Está demorando. No momento que tu começa a buscar Deus, assim aconteceu comigo, e eu gosto de pregar das coisas que eu vivi, os testemunhos que eu senti, o que eu passei. E eu dizia também, não termina mais os problemas. Meu Deus do céu, quanto mais eu oro, mais problema vem. Mais problema se levanta. Era de um lado, era de outro. Você sabe por que acontece isso? Eu aprendi, mas eu fui longe para me aprender do porquê que acontecia aquilo. Porque Satanás se levanta para te tirar da presença de Deus. E ele se levantou várias vezes para me tirar da presença de Deus. Não vai na igreja, não vai no culto. Aquele espírito de opressão, espírito de cansaço que se apodera. Mas várias vezes, quando eu não tinha vontade de ir para a igreja, eu fui. Às vezes até empurrado. E eu fui para a igreja. E era aquele dia que a bênção estava lá me esperando. Era naquele dia que eu tinha que ir. Por quê? Porque o desânimo estava tomando conta de mim para não receber a bênção. Para não ser liberto naquele setor, naquilo que estava me atrapalhando na minha vida. Então, amados, eu não sei qual é o barco que tu está navegando. Eu não sei qual é a zona que tu está enfrentando. Mas o barco que você está, convida Jesus para ele entrar naquele barco junto contigo. Aleluia. Bota ele do teu lado. E diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho força. Mas eu creio em Ti que essa tempestade vai acalmar. Aleluia. Essa tempestade vai ter que sumir. Muitas vezes, irmãos, nas visitas que eu faço, a gente tem tanta coisa. Pessoas tentando tirar a sua própria vida, a maioria. Um espírito maldito chamado depressão, que atinge a mente e a alma. E começa a colocar que a pessoa não se gosta, que não tem valor. A pessoa já não se arruma, a pessoa já não sai, já se fecha dentro de casa. Se não tiver no barco com Jesus, ela vai naufragar. Tem que ter alguém que chega lá e diz, ó, tem um barquinho aqui andando. E nesse barco está Jesus, entra nele. Entra nele, esse demônio de depressão vai embora. Irmãos, os discípulos tiveram medo, como nós temos medo quando se levanta alguma coisa contra nós. Algo que veio para dar uma balançada naquele barco. E quando ele balança aquele barco, nós temos que estar bem agarrados nele. Nós não podemos parar. Nós não podemos fazer nada. Busca. Nós temos que buscar. Nós temos que estar agarradinhos e ficar junto com ele. Aleluia. E dizer que disseram, mestre, só não comer. Nós temos que mexer, mover algo entre nós, que é a nossa fé. Deus tem dado para nós e tem colocado em nós a fé. A nossa fé, a Bíblia Sagrada fala que nós tivermos a nossa fé do tamanho do grão de mostarda. Se nós dissermos que esse monte se transpõe para lá, ele vai fazer isso. Muitas
vezes, a maioria das vezes, quando o nosso barco começa a balançar, a nossa fé vai para dentro da água. A nossa fé some, nós não temos mais fé. Qualquer coisa que acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a nossa fé terminou. Acabou a fé. Você foi. E muitas vezes nós somos crentes, desde pequeno dentro da igreja. Eu faz 15 anos que estou. Eu sou evangélico. 15 anos. E eu estou aprendendo cada dia. Aleluia. A cada momento eu estou aprendendo aquilo que Deus está mostrando. Alguém que está a minha fé. Porque eu estou aqui em cima, eu estou visitando, eu estou lá na congregação. Muitas vezes eu penso, meu Deus, eu começo a ler o que está aqui nesse livro aqui. Eu começo a me arrepiar todo. Aonde é que está a nossa salvação, a salvação da nossa alma? Nós não somos salvos ainda, nós não estamos salvos, não. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá. Mas é aquele barco que nós estamos andando, não está balançando. Aquele barco que nós estamos dentro, mas eu estou com Jesus. Eu aceitei Jesus, Ele está no meu coração. Mas o que é que eu estou fazendo para buscar a minha salvação? Estou fazendo a coisa certa, tudo dentro da palavra. Irmãos, se nós fizermos o que está dentro da palavra aqui, ó. Aleluia. Eu estava sentado nesse dia e eu digo, meu Deus, eu vou ter que tapar meus olhos, fechar minha boca, não olhar para lugar nenhum e não se mexer. Irmãos, tudo que nós fizermos, onde nós olharmos, nós estamos ficando com os olhos, com o pensamento, com os gestos. E a nossa salvação está onde? Como é que nós vamos ser salvos? Ah, mas eu prego, eu oro, eu ajudo as pessoas. E quando chegar lá, tem árvore e vai estar escrito tudo o que nós fizemos aqui, a nossa passagem. Nós somos peregrinos aqui. Nós temos de passagem. Nós não vamos ficar, nenhum de nós vai ficar aqui. As nossas lutas, os nossos problemas, Deus sabe tudo. Tudo, tudo. E Ele sabe aquilo que nós temos que fazer e aquelas coisas que nós deixamos de fazer também. E aonde nós erramos é onde nós acertamos. E eu estava fazendo uma conta lá comigo mesmo, pastor Paulo. Eu acho que você aqui eu vou ficar devendo. E se eu ficar devendo aqui, o meu nome não vai estar naquela árvore lá. E se não tiver naquela árvore, vai para onde? Lá para aquele lago. E vai ficar dentro daquele lago, sabe por quanto tempo? Vida eterna, meus amigos. É para a vida eterna. Então a nossa salvação depende de cada um de nós, a salvação da nossa alma. Mas é muito complicado. Se eu disser que eu não vou, que eu vou na casa do pastor Paulo hoje, doente, qualquer um irmão, e eu não for, eu estou pecando, porque eu estou mentindo. Que é o pai da mentira. E eu sou filho de quem? Aí começa. Aí que começa a pecar. E é tudo assim. Se nós empenharmos a nossa palavra e não cumprir, nós estamos mentindo. Se nós olharmos para uma pessoa, nós já estamos julgando, achando defeito. Como é que nós estamos? A Bíblia Sagrada fala que tudo que é abençoado, abençoado será. Tudo que é maldição, maldição será. Vai e volta. Quer dizer, nós vamos mudar, mas nós vamos receber. Então, irmãos, vamos andar nesse barco aqui, com Jesus. Aleluia. E vamos procurar evitar o pecado para buscar a salvação da nossa alma. Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas, tudo cessou e veio a bonança. Se você desistir, se eu tivesse desistido,
Eu tinha jogado para os meus filhos. E tinha jogado para os meus projetos e o meu sonho. E eu tinha jogado o sonho que Deus tinha no coração dele para mim fazer aquilo que ele queria. Eu vou fazer hoje. Aleluia. Sonhos dele que estão no coração dele. Não no meu, não dele. A meu respeito. E é isso que Deus tem. Projeto de cada um de nós no coração dele. Para fazer o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí? É isso que nós temos que fazer. Aleluia. Se eu tivesse desistido, os meus projetos, os meus sonhos tinham acabado. A minha família tinha sido destruída. E os sonhos que estavam no coração de Deus a meu respeito tinham acabado também. Quantos sonhos Deus tem no coração dele a nosso respeito e nós não estamos fazendo por ele. E ele tem feito tudo por nós, tem dado tudo para nós. E nós não fizemos nada por ele. Nós não tiramos um tempo na igreja. A igreja poderia estar cheia aqui. Mas você não é escolhido, você está aqui nessa noite. E ele te escolheu e te colocou aqui nessa noite para quê? Por quê? Para te abençoar. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós vamos buscar Deus, procurar Deus, quando nós estamos lá no fundo do poço, não temos mais força para reagir. Foi assim comigo, por isso que eu falo essas coisas. E a maioria das pessoas que eu conheço que estão dentro da igreja, Deus deixa cair lá embaixo no sofrimento, na angústia, na separação do casal, da família, da destruição da família, numa enfermidade, na falência. Deus toca onde? Aonde está o nosso coração. Não é isso que está na Bíblia? Aonde está o nosso coração? É ali que nós estamos. É ali o nosso Deus. E daí Deus mexe justamente naquilo para quê? Porque o projeto dele tem que se cumprir. O chamado dele tem que se cumprir. E daí nos coloca na presença dele e diz: eu vou te dar tudo que você perdeu, mas você vai ficar comigo. Muitos e muitos que a gente tem visto, que Deus tem abençoado, e eles deixam o dono da bênção. Eu peguei a bênção e peguei o dono. E eu estou agarrado mais no dono agora do que na bênção. Amém? Pega o dono, segura o dono, que a bênção vai vir sozinha. Aquele problema, aquela luta que você está enfrentando, vai sumir, vai embora. O que aconteceu aqui? Eu repreendeu o vento, a fúria das águas, cessou e veio a abundância. Não foi isso que estava aqui? Ele faz isso. Ele fez comigo, ele faz contigo também. Aleluia. Ele tira aquele problema, ele tira aquela luta, tira a enfermidade, tira tudo que não presta. Às vezes demora um pouquinho comigo, demorou bastante. E assim o tratamento dele com nós. Ah, mas Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Gosta sim. Ele ama da maneira que nós somos. Aonde está a vossa fé? Aonde é que está a minha fé? Aonde está a tua fé? Aleluia. Se nós tivermos fé, esse problema vai sair. Eu tenho tanto testemunho de coisas que Deus fez depois que eu comecei a buscar Ele. Aleluia. Depois que eu entrei dentro de uma igreja, Deus tinha aquela porta da igreja aberta. As outras já tinham se fechado tudo para mim. Mas aquela uma sempre está aberta ali. Aquela porta sempre está aberta. Aleluia. Porque aqui é a casa do Pai, Ele é dono de cada um de nós. Todos nós. Ele não olha para a aparência. Ele não olha para os bens materiais. Ele não olha para a nossa roupa. Ele olha para o nosso coração. Aleluia. E Ele diz: esse é meu. A Bíblia Sagrada fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu sempre vejo que todos são chamados, mas poucos ficam na presença de Deus. Uns porque tem vergonha, não vão lá naquela igreja, porque tem que levar a Bíblia embaixo do braço.
Tem pessoas que escondem a Bíblia para a igreja, pastor. Deve esconder, deve estar bom. Eu já vi pessoas escondendo a Bíblia. Aí ele diz, não é a tua Bíblia, está aqui embaixo do casal. Mas quando você estava lá no fundo do poço, aquelas pessoas foram até ajudar. Eu saía até da minha casa e vinha na igreja, e as pessoas diziam, ah, tu também é crente. E você acredita em Deus? Sim, então você é crente também, e tu crê em Deus. Só que quando eu estava no fundo do poço, as pessoas não falam de mim, está quebrado, está acabado. Mas Deus me devolveu tudo que eu tinha. Amém. Tudo, e está me dando muito mais agora. Primeira coisa que Ele me deu foi paz. Primeira coisa que Ele me deu. Aleluia. Que eu não dormia de noite. Eu não tinha sossego, eu só pensava nas coisas. Eu só queria trabalhar e ganhar dinheiro. E hoje eu vejo quando Deus fala comigo, quando Ele me diz, ó, se eu tivesse te dado tudo isso aqui, é o que você queria, você não está fazendo isso. Não tinha tempo. Eu tenho o suficiente para te ver. Então quando Deus te abençoa com aquilo que Ele está te dando, você não murmura, abençoa. Quantas pessoas a gente vê por aí, daí que eu receber, sim, estou indo lá pegar aquele saláriozinho de miséria. A Bíblia Sagrada fala que tudo que sair da nossa boca é bênção. Bênção. Que o que contamina não é o que não é comida. É o que nós falamos, é o que sai. Esse está. Abençoa aquele pouquinho que você tem. Ele vai ter colocado. Aleluia. Aquele pouco que você tem, continue abençoando. Abençoa tudo que Deus tem que dar, tudo que está na tua mão. E tu vai ver que vai mudar a tua história. Aleluia. Eu abençoo tudo, está mudando certo. Assim. Comece a fazer isso e depois você vai testemunhar para entender. Eu estou abençoando aquele pouquinho que eu ganho. Mas aquele pouquinho aquilo vai crescer cada vez mais e Deus vai colocar muito mais depois. Aleluia. Por quê? Porque Ele quer ver você abençoado. Amém. Repreendeu a fúria do vento e as águas cessaram. Vai nesse barco, irmãos. Nesse barco onde está Jesus. Vai no barco de Jesus. Aleluia. Mova a tua fé. Mexa com a tua fé. Movimenta ela. Não solta ele de jeito nenhum. Deixa você levantar as ondas do jeito que vier. Continua naquele barco agarradinho. Aleluia. E você vai ver, logo, logo, a fúria das águas, o vento vai se acalmar. Aleluia. E vai vir a bonança. Vai vir as bênçãos. Glória a Deus. Assim. E se você ficar naquele barco, você não precisa correr perto da bênção. A bênção vem sozinha. Aleluia. Deus vai mandando a bênção assim. Quanto menos espera. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Né? Por isso que eu falo. Deixa Ele cuidar de você naquele barco. E não faça que meus discípulos, que Jesus disse, aonde está a vossa fé? A minha fé está em Jesus. A minha fé está naquele que me criou, que está me cuidando até hoje. E vai me cuidar até hoje. Aleluia. Continue, irmão, não desista. Não abandone esse barco. Glória a Deus. Não importa a luta, não importa o problema que tu está enfrentando. Mas continua. E depois no final tu vai dizer, aquele que estava comigo no barco é aquele que está me abençoando. Aleluia. As pessoas vão olhar para nós e vão olhar e vão dizer, o que está acontecendo contigo? Para mim já muitas pessoas me disseram, tu está diferente, não é mais o mesmo. Eu sou diferente. Eu não sou mais aquela pessoa que eu estava lá fora. Eu não sou mais aquela que eu estava naquele barco, aonde eu remava para um lado e para o outro e não tinha bênção nenhuma. Naquele barco a bênção